Fala pessoal, bora hoje pegar alguns comandos no Git, né, comandos básicos. Vou criar um repositório aqui, vou criar um projetinho assim só para a gente fazer as alterações, tá? Para a gente poder ver aqui alguns comandos básicos. E é o seguinte: se você já baixou o Git na sua máquina, né? Você já baixou o Git na sua máquina, é só você configurar. Você pode configurar pelo terminal ou via aquele aplicativo desktop também. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem configurar aqui via terminal. Tá? Eu posso usar o Git Bash ou eu posso usar o prompt comando também. Eu vou usar o prompt comando, tá? Eu já estou mais acostumado aqui. O Git Bash também é a mesma coisa. Aí, então a primeira coisa que você precisa fazer depois que você baixou o Git, né? Depois que você instala ele, é você fazer o seguinte: você tem que deixar registrado o seu usuário e o seu e-mail, tá? Como é que você faz isso? Através desse comando aqui, ó, git config global, tá? user.name, e aqui você vai colocar o seu usuário, tá? E aí você vai dar um enter. Eu não vou fazer aqui porque eu já configurei o meu. Depois você vai usar esse mesmo comando, só que user.email, e vai colocar seu e-mail aqui dentro entre essas aspas duplas, certo? Então aí você vai ter aqui configurado o seu usuário e senha no Git. E para você verificar se esse usuário e essa senha e esse e-mail está registrado, né? Deu tudo certo. Você vai fazer isso aqui, ó, git config menos list. Opa, menos list. Vou dar um enter. Vai lendo aqui, ó, você vai ver que aqui eu tenho configurado aqui, ó, um user, né, username, o nome e o e-mail, tá bom? Beleza. Depois que você fez isso, o que a gente vai fazer aqui? A ideia eu tenho esse diretório local aqui, que está localizado em DEstudos, né? Eu vou criar um projetinho que eu quero que a gente possa fazer o controle de versionamento e que ele possa subir aqui para o GitHub, certo? Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui no GitHub, você vai logar com o seu usuário e senha, eu estou com o meu aqui, e aí a gente vai criar um novo repositório, né? Se você estiver nessa página de overview, você pode vir aqui em repositórios, tá? Você vai clicar aqui, ó, no botão New, que é um novo repositório. Aqui eu vou chamar só de comandos GitHub, beleza? Comandos GitHub. Vou deixar público mesmo. Vou adicionar um README, tá? Eu quero ter esse README inicializando ali, né, para mostrar que está falando nosso projeto, descrevendo, né, o que é o nosso projeto. A gente vai vir aqui no licença e a gente vai colocar MIT, né? Essa licença que acho que quase todo mundo usa, né? Beleza. Ok, eu vou só isso mesmo, que a gente vai basicamente fazer os comandos, né? Eu vou dar um create repository. Pronto, meu repositório está criado aqui, ok? E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que clonar esse repositório para essa pasta local, né? Como é que eu faço isso? Tem duas formas. Você pode ir lá no prompt comando mesmo, né? Iniciar aqui, pois senão é um pouco a maneira mais trabalhosa. Eu vou aqui D, dois pontos, né? Que é a minha unidade. Vou abrir a pasta lá que eu quero que ele faça lá o clone dele, tá? Então tá cd estudos. Estudos. Agora já estou aqui dentro da pasta estudos, dá um dir que eu vou ver as outras pastas que tá aqui dentro, tá? Beleza? Essa é a primeira maneira, mas você pode ter uma maneira mais fácil ainda. Você vai clicar, você vai abrir aqui a pasta, né? A pasta raiz. Se já estiver aberta, eu acho isso mais fácil. Se não estiver aberta, eu acho que o prompt command já vai ajudar bem mais. Então, como eu já estou com ela aberta aqui, eu simplesmente clico no botão direito, abrir terminal. Ele vai abrir o prompt aqui.
já vai abrir na pasta, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui agora, né? Eu preciso clonar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git clone. E o que eu vou clonar? Eu vou clonar esse diretório aqui, ó, né? Eu vou copiar o link aqui de cima, né? O endereço. Vou colar e vou dar um Enter. E aqui já está clonando. E aqui ele já conseguiu clonar, tá? Se eu der um dir aqui na pasta estudos, a gente já vai ver que tem alguns comandos aqui. Já tem a nossa pasta, na verdade, né? Tem as outras pastas, a gente tem o comandos GitHub. Se eu der um cd git, cd comandos GitHub e der um dir aqui dentro, a gente vai ver que já tem um arquivo de readme, né? E uma de licença. Só porque se a gente for agora aqui na pasta, abrir comandos, a gente vai ver que a gente tem uma pasta oculta aqui, né? .git, certo? E agora, agora a gente pode abrir o nosso VS Code, tá? Ou simplesmente lá mesmo, né? Não me lembro, acho que é .code. É .code. Ele vai abrir o Visual Studio. Visual Code, né? Vou fechar aqui, ele abriu aqui uma outra janela. Vou ver aqui. Ele aqui, ele tá abrindo aqui com que eu baixei uma versão ali do... Como é que é o nome dele mesmo? É o cursor. Daí ele abriu o cursor, tá? Mas então, vamos fazer aqui pra gente abrir pelo próprio VS Code, né? Então ele abriu pelo cursor, então a gente quer o VS Code, então vamos pelo VS Code aqui mesmo. E vamos aqui, arquivo, abrir pasta. E vamos abrir aqui os comandos, né? Pronto. Aqui eu já abri aqui, já estou na pasta, aqui de comandos, né? E vou criar agora um arquivo aqui para a gente trabalhar, para a gente ver as alterações, para subir e tudo mais, né? Então aqui eu vou adicionar um novo arquivo, index.html, né? Com exclamação aqui. E vou criar um H1, só para a gente fazer de teste, né? Então, aqui ó, comandos básicos do Git. Beleza. Vou salvar. E agora quando eu salvo, vamos voltar para cá. Ó. Vou limpar essa tela aqui do prompt. Lembrando que eu posso tanto usar o prompt aqui, quanto que eu posso vir aqui também e ir no terminal, novo terminal, e acessar por aqui também. Posso fazer por aqui, tá? Mas eu vou mostrar por aqui, que é a mesma coisa. Aqui só vai ficar mais separadinho para ficar melhor, que é a visibilidade. Então eu já criei um arquivo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou preparar o meu primeiro commit, né? Que é preparar o arquivo para ir para o stage, para poder depois subir ali para o GitHub. Como é que eu vou fazer isso, tá? A primeira coisa que a gente precisa ver, esse é um comando que você vai usar sempre, é o git status. Quando você vem aqui no git status, você vê que tem aqui falando sobre o arquivo index, né, que foi que a gente criou, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai preparar para fazer o commit dele, tá? E o commit, né, antes disso a gente tem que adicionar ele ao stage, né, que é um espaço ali onde são preparados os arquivos para poder subir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o arquivo, né? Então a gente tem duas formas. Ou a gente adiciona aqui ó, no git add ponto, a gente adiciona todos os arquivos, certo? Ou a gente adiciona somente esse arquivo que a gente quer subir para lá. Eu vou adicionar primeiramente todos os arquivos aqui. Aí git add ponto, ok. Agora eu vou fazer a parte do commit, né? Git commit -m, abre aspas duplas, e eu vou colocar aqui que eu quero aqui. Então, vou colocar aqui, ó, criação do
arquivo index. Beleza. Feito isso, eu vou dar um enter e aí ele mostra ali que um arquivo foi alterado ali, né? Beleza. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso fazer um push, né? Antes disso, deixa eu dar um git status, só para vocês verem, que não tem mais nenhuma alteração, tá? Ele não tem alteração. Se eu for aqui no arquivo HTML e fizer qualquer tipo de alteração, ele vai aparecer lá. Por exemplo, vou colocar um ponto aqui, vou salvar, e agora se eu vir aqui em git status, ele já tem aqui falando que o index, o arquivo index, né, foi modificado, tá? Então, se a gente quiser subir com aquele pontinho que é alterado, a gente tem que fazer tudo de novo ali o que a gente fez em cima, tá? Então, agora a gente pode fazer um git add index.html, vou dar um enter, e agora a gente pode fazer um commit, né? Git commit "-m", abro aqui aspas duplas, né? E vou colocar adicionado ponto no final da frase. Beleza. Então, enter. Agora que eu já fiz essas duas alterações, eu consulto de novo, git status. Não tem mais nada. Vou limpar essa tela aqui, certo? Agora vamos fazer o seguinte, agora a gente tem que fazer um push para jogar esses arquivos lá para o nosso GitHub, nosso repositório. Se eu atualizar aqui, vocês verão que não vai ter só o arquivo de licença e o readme, né? Não tem mais nenhum outro aqui, ok? Então, para que a gente possa jogar aqueles arquivos alterados aqui para o nosso repositório, a gente vai fazer o push, certo? E como é que a gente faz isso? Git push origem. E agora, agora a gente vai colocar nossa branch, né? A nossa branch é essa aqui, ó. Tá aqui o main, mas se a gente quiser adicionar outra branch, a gente pode clicar aqui em cima, né? E aqui, ó, new branch e adicionar uma branch aqui, tá? Eu vou deixar na main mesmo, só porque deixa a gente essa alteração de branch para um outro vídeo, a gente vai usar só os comandos mais básicos, tá? Então vai ser essa aqui mesmo, tá? Então vou colocar aqui git push origem e main. Vou dar um enter. Escrevi errado ali. Git push origem main. Vamos ver. Agora, beleza. Ele deu aqui que foi concluído, tudo certinho. E vamos conferir aqui, vamos atualizar agora essa página. Quando a gente atualiza, a gente vê que agora já tem o index aqui, ó. E aqui já tem o adicionado ponto no final da frase, que foi a última atualização que a gente fez, né? Se a gente for ver lá, né? Vamos voltar lá. Aqui. Olha lá. A gente colocou o ponto, né? Se a gente for ver aqui no controle, a gente vê que aqui no Visual Studio a gente tem um controle aqui automático já dos nossos commits, né? Então tem o arquivo aqui, ó, adicionado, né? Criação do arquivo index e adicionado o ponto no final da frase, né? Ele mostra aqui. Legal, né? Bem bacaninha mesmo. E o que a gente pode fazer aqui? Toda vez que a gente altera, por exemplo, se eu colocar, vamos lá, vou colocar aqui no repositório. Se eu abrir o arquivo index, a gente vê que tem o H1, né, aqui, com um ponto aqui no final. Beleza. Mas se a gente alterar nosso arquivo, vamos lá, vamos alterar aqui e depois do H1 a gente colocar um parágrafo, né? Então a gente vai colocar qualquer coisa aqui, vamos lá, switch, introdução a Git, por exemplo. Vou colocar qualquer coisa assim. Vou salvar. E no momento que eu salvar, se eu consultar aqui o git status, vai ver que já tem lá, ó, modificado, ó, o index. Então, a gente faz a mesma coisa, né? Git add index.html, tá? E agora o git commit menos "-m". Vou colocar aqui adicionado parágrafo.
dou Enter. E agora a gente precisa git push, fazer o push, né? Git push origin main. Dou Enter. Pronto. E agora, lá no nosso repositório, eu vou fazer o seguinte, tá, o H1, eu vou atualizar aqui, ó, vou nem fechar o arquivo. Atualizei e já apareceu o parágrafo aqui. Beleza? Então, assim, os comandos básicos, né, são esses, né, pelo menos o inicial. Eu vou dividir esse vídeo aqui em mais, né, para não ficar muito grande também. Então, basicamente, o que você precisa saber é como é que sempre que você falar assim, eu vou fazer todo um controle de versionamento e tal, vou salvar algumas versões lá no GitHub e tudo mais. O que acontece? A gente vai falar que tem N jeito de fazer, mas assim, pra gente que está começando, né, a gente está começando, é bom a gente entender desses comandos, né, porque hoje em dia já existe, né, existe aí forma de você fazer via o aplicativo desktop mesmo, todo esse controle. E como eu bem mostrei aqui para vocês, a gente tem como fazer essas alterações aqui também, né, pelo próprio Visual Studio, né. Se a gente colocasse aqui um spam, por exemplo, falando git hub, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse spam bem aqui, ó. Vou salvar, o meu já está formatando, né? Aí viu que ele já fez o controle aqui, né? E a gente pode colocar uma mensagem para a gente fazer um commit aqui, né? Então vamos colocar alterado, adicionado, spam, né? Vou colocar só assim mesmo. Vou dar confirmação. Pronto. Aí ele já veio aqui para baixo, né? Inicial, tal, adicionado parágrafo e adicionado spam. Vamos conferir lá, ver se está feito aqui no nosso repositório. Atualizei, olha, não está aqui. Ó, vou atualizar de novo e não, veja que não aparece. Mas por que não aparece, tá? Porque aqui, agora apareceu aqui, ó, efetuar push de um commit, né? Então eu vou aplicar aqui novamente, ok? Ele vai fazer o push. Pronto. Agora vamos lá, nosso repositório, atualizar, e aqui apareceu o spam, tá vendo? Então, tem os dois jeitos. Tem esse aqui eu mostrei pelo Visual Code, né? Tem o jeito do comando, tem no prompt, né? Tem um jeito no Visual Studio e tem um jeito no aplicativo do GitHub também, ok? Mas, assim, para a gente estar começando novamente, é bom a gente ter todos esses comandos, né? Porque se você chegar, por exemplo, num terminal Linux, né? Você vai ter que fazer esses comandos, né? Dependendo aí do que você for trabalhar, tá bom? Então, espere os próximos vídeos aí que eu vou passando mais dicas aí sobre esses comandos, até para mim também reforçar o meu estudo, né? E gravar cada vez mais esses comandos, tá bom? Então já deixa o like aí, se inscreve no vídeo. E é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!